Paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema O Deus de toda provisão. E hoje chegamos na lição de número 6. E a lição de número 6 tem como título Deus, o nosso provedor. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 26, do verso 1 ao verso de número 6. Mas eu peço para vocês, por gentileza, que faça toda a leitura do capítulo 26 para que vocês possam ter uma melhor compreensão do texto, tá? Então faça toda a leitura do capítulo de número 26. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Isaac. Mas antes de falarmos sobre Isaac, eu só queria relembrar vocês sobre o nosso curso de introdução ao hebraico bíblico. Você ainda que não adquiriu, eu estou disponibilizando na descrição do vídeo o link do Mercado Livre, onde você pode estar acessando e adquirindo esse material. Tá? São 10 videoaulas onde eu ensino a ler e escrever na língua hebraica. Tá? E está assim, realmente num preço imperdível. Por apenas 12 parcelinhas de R$12,04 você pode estar adquirindo o curso de introdução ao hebraico bíblico. Amém? Se você ainda não adquiriu, entra aqui no nosso link abaixo no Mercado Livre, adquire, que eu tenho certeza que vai beneficiar a sua interpretação dentro das Sagradas Escrituras. Então hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o filho da promessa. Quem é o filho da promessa? É Isaac, tá? Isaac foi filho de Abraão. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma etapa da vida de Isaac. E qual foi essa etapa da sua vida? Foi quando ele sai da sua pequena cidade e vai para a cidade de Gerar. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a sua ida, a sua estadia, a sua residência em Gerar. O que acontece naquela cidade? Nós vamos ver também a intervenção do Eterno na vida de Isaac dentro de Gerar. Então hoje nós vamos abordar Isaac, mas na perspectiva da cidade de Gerar, tá? Então hoje o nosso enfoque vai ser em Isaac, mas na cidade da Filistia, uma cidade por nome de Gerar. Alguns teólogos vão afirmar que Gerar era a capital da Filistia, tá? O que nós precisamos pegar como ponto de partida é o seguinte, que essa trama ela vai se desenrolar, tá, com a saída de Isaac da sua cidade, tá, uma cidade perto de Berseba, onde Isaac morava, ficava aproximadamente 13 quilômetros de Berseba. Então ele sai dessa cidade perto de Berseba e vai até a cidade de Gerar. Tá? Mas por que ele vai para a cidade de Gerar? Porque na cidade onde ele morava, na terra de Canaã, onde ele residia, começou a ter fome novamente. Perceba que isso já tinha se repetido com seu pai Abraão, agora isso volta a acontecer. Então ele era um homem muito cuidadoso, ele era um pai de família muito cuidadoso, ele se preocupava muito com Rebeca. Então quando Rebeca e Isaac se vê nessa dificuldade, uma crise econômica tinha se instalado perto de Berseba, das regiões de Berseba, não chovia, a agricultura não estava bem, ou seja, a economia não estava indo muito bem. Ou seja, a crise financeira tinha instalado na cidade de Isaac. Então Isaac, como um homem responsável, ele precisava trazer alimento para a sua casa, para a sua família, para ele e para Rebeca. É por isso que ele decide então ir para a cidade de Gerar. Porque Gerar, segundo alguns teólogos, era um
dos centros da economia daquela época. Em Gerar tudo acontecia. Gerar é uma cidade próspera, uma cidade bem desenvolvida, na alta tecnologia, cientificamente, eles estavam evoluindo. Gerar era uma das cidades muito bem desenvolvida além da terra do Egito. Então o texto sagrado nos diz que ele vai então para a cidade de Gerar. O que eu quero que vocês observam é o capítulo de número 26 do livro do Gênesis e o verso de número 1. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 26, e no verso de número 1, que diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Eu quero que vocês percebam a seguinte tônica que Moisés dá nessa narrativa. Olha o que ele diz: sobrevindo fome à terra. Aí ele coloca entre parênteses: além da primeira que houve nos dias de Abraão. Para alguns teólogos, e eu concordo com isso plenamente, que quando Isaque passa por este momento, Abraão já não existia, Abraão estava morto. E alguns vão afirmar que a primeira fome que deu-se com Abraão, para a segunda fome que deu-se com Isaque, passou um período de 100 anos. Ou seja, quando Abraão passa pelaquela situação de fome, depois de 100 anos, Isaque iria passar pela mesma situação. Eu gosto muito de uma frase do Abraham Lincoln, que ele diz o seguinte: não podemos escapar da história. Perceba que esse texto, capítulo 26, verso 1, ele nos ensina uma grande verdade. Qual é essa verdade? Que a vida é algo cíclica, ou seja, a vida se repete, as histórias se repetem, as circunstâncias se repetem a cada nova geração. Perceba que na geração de Abraão houve fome, ou seja, houve crise econômica. Na geração de Isaque houve crise econômicas também. Então o que eu quero que vocês levem para a classe de vocês, se vocês puderem, é essa percepção que as histórias sempre vão se repetindo. Basta você mudar o final dessa história. Perceba que a crise sempre vai existir. As crises é algo cíclica, é algo que se repete, mas eu, em cada nova geração, determino o final desta crise. É eu que escrevo como eu vou lidar com esta crise. Ou seja, Abraão fez a sua história mediante a crise. Isaac estava desenhando a sua história mediante aquela crise. E nós? Como nós vamos lidar com as crises que aparecem na nossa existência? Qual vai ser o quadro que eu vou pintar? Como eu vou andar diante dessa crise? Então é eu que determino, tá, o final dessa história. Eu não posso mudar o ciclo da vida. Eu não posso mudar as suas realidades de cada geração, mas eu posso fazer diferente do que os outros fizeram. Isso é muito interessante, tá? Então nós aprendemos que cada geração vive as mesmas experiências, mas eles determinam o final dessa experiência. É eles que escrevem o final dessa história. Isso é muito interessante. O ponto de número 1 diz assim, tópico de número 1, Isaque vai para Gerar por causa da fome. Ponto 1, a intenção de Isaque. O texto sagrado não nos revela, tá, se Isaque queria ou não ir para a terra do Egito.
Quando nós lemos o texto e pegamos algumas palavras no original hebraico, nós podemos perceber que Isaac queria descer até a terra do Egito. E quando nós olhamos na narrativa também, a intervenção do Eterno na cidade de Gerar, para Isaac, nos demonstra o que? A preocupação que Deus teve com Isaac de ir até a terra do Egito. Perceba que ele não aconselha, ele dá uma ordem, não desça. Ou seja, por quê? Porque tudo nos leva a crer, entre as linhas, que Isaac já tinha tomado essa decisão quando ele sai da sua cidade. Ele sai da sua cidade convicto de uma coisa: eu irei à terra do Egito. E para toda convicção, Deus tem uma proposta firme e ele não abre mão disso. É por isso que ele não dá possibilidade para Isaac. Ele diz: Isaac, não desça. Ou seja, eu não quero você naquele lugar. Você não vai para aquele lugar. Aquele lugar não faz parte da minha agenda para a tua vida. Não fez parte da agenda para o teu pai. E também não vai fazer parte para a tua agenda. Então, ele sai da sua cidade. Alguns vão dizer que a cidade de Abraão se chamava Beer-lahai-roi. Tá? Beer-lahai-roi ficava aproximadamente de 10 a 13 quilômetros de Berseba. Tá? Então, o que eu acho interessante nesse texto é que quando ele sai de Beer-lahai-roi, ele anda mais ou menos cerca de 110 quilômetros até a cidade de Gerar. Então, quando ele sai da sua cidadezinha, que é um nome meio complicado, mas vamos ficar com Berseba, né? Quando ele sai de Berseba, ficava próximo de Berseba, e ele vai até a cidade de Gerar, ele caminha cerca de 110 quilômetros na cidade de Gerar. Quando ele chega em Gerar, ele ouve uma voz do Eterno. Acontece uma manifestação, tá? Que eu não vou me deter que tipo de manifestação foi essa, mas ele recebe uma manifestação o impedindo de ir até a cidade de Gerar. É tão interessante que a palavra gerar dentro da língua hebraica, ela é um pouco assim complexa, né? Se você vê alguns dicionários, vai dizer que gerar significa pernoite, mas gerar tem a ideia de agarrar. Gerar tem a ideia de segurar. Gerar tem aquela ideia de que você, para ir em algum lugar, precisa passar por ela. Então tudo nos leva a crer que a intenção realmente de Isaac era ir para a terra do Egito. E Gerar seria simplesmente um lugar onde ele passaria, aonde ele ficaria por um momento, mas o destino final dele não era Gerar, mas era uma outra terra. E aí, pela manifestação divina, nós subentendemos que era a terra do Egito. Tá? É muito interessante no ponto 1, que o nosso autor vai trabalhar sobre uma questão muito séria, a questão sobre mudanças. Né? Quem já não pensou em algum momento da vida de mudar de casa, de emprego, de cidade, de estado ou até de país? Tá? Algumas pessoas nunca pensaram, mas em algum momento da vida você já pensou em mudança de emprego, de igreja, de denominação, de estado. Ainda mais nessa crise, eu estava vendo uma notícia no jornal que cerca de 40%, aumentou cerca de 40% tá, a ida de brasileiros a países desenvolvidos, tá? Que antigamente nós chamávamos de país de primeiro mundo, mas aos países desenvolvidos. Tá? E aí ele deu uma lista de alguns países que os brasileiros estão querendo ir: Estados Unidos, Austrália, Canadá, Londres. São destinos que os nossos irmãos, que os nossos compatriotas estão querendo ir para fugir do quê? Da crise. Então nós sempre queremos em algum momento da vida mudar.
tá? Mas eu acho muito interessante que toda mudança precisa estar pautada dentro da vontade de Deus. Ou seja, a mudança, ela é lícita. Não é errado você querer mudar de país, de cidade, de emprego. Não é errado você querer mudar a sua história, tentar fazer alguma coisa diferente. Mas essa mudança está dentro da vontade de Deus? Essa mudança está compatível com o itinerário que Deus programou para a tua vida? Então, muito cuidado com essa questão de mudança, tá? Eu tenho um desejo no meu coração de mudar até de país, né? Eu tenho esse desejo dentro do meu coração, mas é plausível isso? É honesto? É bíblico? Está dentro da vontade de Deus nós mudarmos? Então essa questão ela é muito séria. Um outro detalhe que eu quero falar sobre mudança é o seguinte: eu já ouvi muitas pessoas dizendo o seguinte, a questão de mudança, tá? Se for de Deus vai dar certo, se não for vai dar errado, tá? Queridos, muito cuidado com isso, tá? Eu ouvi esses dias, na verdade uma pessoa ouviu um pastor dizendo o seguinte: tem pessoas que mudam, depois quebram a cara e depois voltam envergonhados. Eu vou contar uma pequena experiência minha. Eu recentemente eu fiz uma mudança na minha vida, tá? Depois de 34 anos de estadia na cidade de Americana, eu resolvi mudar para a cidade de Caçapava. E nós ficamos lá por um período de 9 meses. Tá? E por algumas razões eu precisei voltar para a minha cidade de Americana. E algumas pessoas me falaram que a minha volta era uma volta como símbolo, sinal de que Deus não estava aprovando a minha ida àquele lugar. Eu só estou contando essa experiência para dizer o seguinte para vocês, tá? A questão de dar certo ou dar errado não é sinal de que Deus está aprovando ou desaprovando a tua mudança. Eu tenho plena convicção que a minha ida para aquele lugar foi realmente vontade de Deus. A minha volta para este lugar foi realmente a vontade de Deus. Eu estava realmente dentro da vontade de Deus. Nós temos que tirar essa mentalidade de que se deu certo, Deus aprovou. Se deu errado, Deus não aprovou. Então, peraí, vamos analisar alguns textos bíblicos. O primeiro texto bíblico que eu quero analisar com vocês, ou uma história bíblica, é a história de Moisés. Quantas vezes Moisés foi falar com o faraó? 10 vezes. Ou seja, na primeira e na segunda vez que ele falou com o faraó, vocês se lembram o que aconteceu? O povo sofreu ainda mais. O povo se revoltou com Moisés e disse: Moisés, pare de bobagem, rapaz. Olha o que você fez. Nós construía tantos tijolos, agora aumentou a quantidade de tijolos e eles não nos ajudam mais. Você fez uma grande besteira. Moisés poderia ter pensado: é verdade. A negativa de Faraó é um sinal de Deus, de que Deus não está aprovando a nossa ida. Eu tenho que ficar aqui. Cuidado. Cuidado, perceba que a perseverança de Moisés fez o cumprimento da promessa de Deus. Então essa história de que se deu certo é de Deus, ou se deu errado é reprovação de Deus, isso não faz sentido bíblico, tá? Isso não faz sentido, senão isso seria uma inverdade na vida de Moisés. Então Moisés estava dando um murro em ponta de faca. Ou seja, o que Moisés fez, na verdade, foi um abuso. Tá? Então vamos tomar muito cuidado para nós não ferirmos pessoas. Tá? Porque eu não posso afirmar se a outra pessoa está dentro da vontade de Deus ou não. É claro que tem hora que nós erramos. É claro que tem horas que nós fazemos coisas e que não deveríamos fazer. Existem mudanças que nos prejudicam. Quem já não fez alguma pequena mudança que prejudicou? Eu já fiz algumas mudanças que não foi legal, que não foi benéfico. Mas existem algumas mudanças que estão dentro da vontade de Deus. Ainda que, aos olhos humanos, nós estamos perdendo coisas materiais, mas alguma coisa dentro do reino de Deus está funcionando e trabalhando em teu favor.
Então nós precisamos ter muito cuidado com essa percepção. Queridos, esteja orando por mim, pela minha família, que eu tenho um desejo muito grande de mudança, tá? E é mudança de país, né? Eu estou esperando uma resposta de Deus, que os irmãos estejam orando pela minha vida. Ponto de número 2, promessas em tempos de crise. Nesse ponto aqui aprendemos mais uma coisa. E aí uma das coisas que nós aprendemos aqui, que o melhor para a nossa vida não é estarmos aonde queremos, mas aonde Deus nos coloca. Observa que o texto diz de forma muito clara: Isaac não desça a terra do Egito. Olha o que diz o capítulo 26 e o versículo de número 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito. Ou seja, a palavra foi taxativa: eu não vou negociar com você, não desça naquele lugar. Ou seja, eu não quero você naquele lugar, eu quero você aonde eu quero. Então perceba que estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. Ainda que aonde Ele quer que você esteja não é do seu agrado, mas você, conforme vai passando o tempo, nós vamos percebendo que Ele sempre tem o melhor para nós. Ele sempre nos colocará no centro da sua vontade. E que coisa boa, não é, queridos? Vivermos no centro da vontade de Deus. Quando estamos no centro da vontade de Deus, nós podemos ter shalom, nós podemos estar completos, nós podemos estar satisfeitos, porque nós temos a plena consciência de uma coisa, que Deus cuida de nós. Queridos, o ponto de número 3 fala a obediência de Isaac. Nesse ponto eu quero salientar o seguinte: percebam o que está em jogo aqui é uma palavra chamada referência. Olha o que diz Gênesis 26, verso de número 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Observa que o texto está se referindo ao seguinte: Isaac tem o seu pai como referência. É por isso que o versículo 5 diz: porque Abraão, ou seja, seja parecido com Abraão. Você percebe que o texto está salientando a questão da referência. Ou seja, Isaac precisava entrar na mesma visão do seu pai. Observa que a promessa original foi dada para quem? Para Abraão. Para Abraão. Não foi dado para Isaac. Isaac era a extensão da promessa. Isaac tinha que estar na visão de seu pai. Isaac tinha que estar na visão original. A questão aqui é referência. Então perceba que a palavra-chave aqui é a referência. Então leve isso para a classe de vocês. Quem tem sido a tua referência? A nossa referência? Em quem nós estamos nos espelhando? É por isso que é por isso que Paulo disse: sede os meus imitadores. Tenha eu como referência, porque a minha referência é Cristo. Tá? Um outro detalhe nesse ponto 3 é a questão da obediência. Ser obediente no mundo corrupto tem um preço a ser pago. Querido, é muito complicado hoje nós sermos obedientes, porque quando nós somos obedientes, nós sofremos. Toda obediência dentro de um mundo corrupto, um mundo maculado pela corrupção, pelo pecado, ele causa o que? Um transtorno para nós. Eu ainda muito jovem ouvia o pastor Napoleão Falcão pregando, e ele dizia o seguinte: é insustentável nós vivermos nesse mundo. É muito difícil nós crentes vivermos nesse mundo hoje, porque o mundo está embriagado pela corrupção. Se naquela época ele dizia isso há 20 anos atrás, imagina hoje, onde a corrupção, o cálice da corrupção tem aumentado, tem agregado valores ainda mais. Então ser obediente no mundo corrupto tem um preço a ser pago. Ponto de número 2, crise
crises com os vizinhos. Ponto de número 1, crise em gerar. Aqui nós precisamos entender o seguinte, que estar no centro da vontade de Deus não nos isenta de problemas. E muitos deles são gerados por nós mesmos. Eu acabei de falar que a melhor coisa é estar no centro da vontade de Deus. Está corretíssima essa afirmação. Mas estar no centro da vontade de Deus não isenta, não nos blinda das dificuldades e das crises. E algumas delas causadas por nós mesmos. Observa que Isaac ia passar crise provocada por ele mesmo e provocada pelos outros. Tá? Quando nós passamos crise provocada por nós mesmos, isso é muito triste. Por quê? Porque isso era competência nossa, mas nós deixamos passar. Nós deixamos isso entrar, ou seja, nós podíamos viver sem essa situação complicada, mas nós estamos vivenciando por causa de nós mesmos. Mas existem outras que não tem jeito, é provocada pelo alheio, é provocado de forma externa, ou seja, você não tem controle, ela lhe sobrevém, ou seja, preparam para você, ou seja, você entra nessa, e tem outras não, tem outras que nós entramos com as nossas próprias pernas, tá? Então, estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa, mas isso não nos isenta de fracassos, isso não nos isenta de crises. Eu acho muito interessante que quando Moisés, ao narrar o fracasso de Isaac, o autor sagrado, ele não expõe Isaac ao ridículo. Não pensem vocês que ele estava escrevendo e estava com prazer escrevendo isso, ou para colocar Isaac ao ridículo, para menosprezar Isaac, não, de forma alguma. A intenção de Moisés ao narrar esse texto é uma forma didática, que nos instrui, que outras gerações podem acertar. Ou seja, o que Moisés está nos ensinando é o seguinte, ele não traz então Isaac ao ridículo, mas a história de Isaac é uma história didática, para mostrar para as outras gerações que nós podemos fazer diferente. Vamos fazer diferente então? Vamos começar a partir da nossa geração, fazer uma geração diferente, marcada pela palavra, pela santidade e não a corrupção? Ponto de número 2. Isaac semeou em Gerar. O verso de número 12 do capítulo 26, ele é espetacular. Olha o que diz o verso de número 12. Semeou Isaac naquela terra. A palavra semear, a palavra é a palavra semente. E essa palavra é a palavra zerá. Zerá pode significar semente masculina. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que o ato de Isaac semear, ele estava demonstrando para ele mesmo e para o mundo espiritual que o que ele iria semear teria a potencialidade de gerar vida e sustentabilidade para ele mesmo. Porque a palavra zerá tem a ideia de trazer ao mundo um filho. E trazer filho ao mundo requer o quê? Cuidado. Então, a questão da vida não é semear. A questão da vida é cultivar aquilo que se semeia. É por isso que a palavra no original hebraico é zerá. Zerá traz a ideia de trazer um filho à existência. E somente um desmiolado traz um filho e abandona esse filho. Para trazer esse filho e para ele ser um potencial gerador de vida, nós precisamos o que? Cultivar essa criança, precisamos tratar, precisamos dar carinho, precisamos dar de comer, precisamos corrigir, precisamos proteger. Então, Isaac ele semeou. Então a questão não é somente semear, é cultivar aquilo que se semeia. E esses dias eu preguei sobre isso em alguns congressos, eu tenho pregado sobre esse tema, ele tem palpitado o meu coração, e é muito complicado nós
cultivar aquilo que semeamos. Sabe por quê? Porque às vezes nós semeia uma vez. E aquela semente que nós semeia, nós temos que regar ela muitos e muitos e muitos tempos. E a questão, quando você vai cultivar, cultivar traz cansaço. Cultivar às vezes nos traz desânimo. Por quê? Você cuida, cuida, cuida e aos seus olhos não te traz retorno. Mas o segredo é justamente esse. Você não está vendo, mas enquanto você cultiva aquilo que você semeou no mundo espiritual, alguma coisa está acontecendo, querido. Então não desista de semear, não desista de cultivar aquilo que você está semeando, porque no momento certo vai gerar, no momento certo vai trazer vida, e essa vida vai ter a capacidade de trazer sustentabilidade e prosperidade para a tua vida. Isso é muito interessante. Ponto de número 3, a inveja dos vizinhos. Tá? Observa aqui. Os vizinhos de Isaac, o pessoal da Filistia, os filisteus, viram o progresso de Isaac e começaram a invejar. É por isso que o Decálogo, as 10 palavras, no livro do Êxodo, capítulo 20, ele encerra justamente com a expressão não cobiçarás. Ou seja, não tenha inveja do teu próximo, não queira aquilo que ele tem. Tá? Então perceba que a inveja ela é algo que mexe com as pessoas, porque a inveja nada mais é do que a incapacidade tua. Perceba que a inveja nada mais é às vezes do que a incapacidade tua. Você não teve capacidade de chegar aonde ele chegou, então você inveja. Tá? Em alguns momentos a inveja pode ser a incapacidade de você chegar aonde ele chegou. É claro que algumas pessoas chegam muito mais longe e você, não por questões de oportunidade, não conseguiu chegar aonde ele chegou. Mas perceba que a inveja em alguns momentos é o desejo de estar também no lugar daquela pessoa que ele chegou. Aonde ele chegou. Então perceba que nós temos que trabalhar com a inveja, porque a inveja ela destrói os nossos ossos. A inveja destrói a nossa vida. Uma pessoa invejosa nada mais é do que uma pessoa que vive para o outro. Ou seja, a vida dela é observar o alheio, observar o outro e desejar o que o outro tem. Então vamos tomar muito cuidado com a inveja, porque ela destrói os nossos ossos e ela nos mata por dentro. Tópico de número 3, cavando poços em tempos de crise. Ponto de número 1, Isaac usa os poços de Abraão. Aqui eu quero relembrar com vocês um princípio. Aqui nós aprendemos que as conquistas passadas não podem ser esquecidas. Observa que Abraão cavou o poço também, mas pelo longo do tempo aqueles poços foram entulhados. E Isaac, o que ele vai fazer? Ele não vai fazer novos poços. Isaac primeiro ele abre os poços que o seu pai já tinha feito. Então aqui nós aprendemos o quê? Que as conquistas passadas não podem ser esquecidas. Quantos de nós, essa geração nova, de cantores, pregadores, de cristãos, de ensinadores, de líderes, estão esquecendo o que os nossos pais plantaram, o que os nossos pais cavaram? Estão esquecendo, estão jogando entulhos e estão querendo abrir novos poços, diferente daqueles poços que foram abertos. Então aprendam isso aqui nesse texto, que as conquistas passadas não podem ser jamais esquecidas. O ponto de número 2 diz assim, o poço de Ezeque. Tá? E então o texto vai nos dizer então que Isaac abre esses poços, e esses poços causam divergência entre ele e os moradores de Gerar. Aí Abimeleque entra no caso. Eu não vou entrar na questão de Abimeleque. No meu ponto de vista, Abimeleque é um título como faraó, tá? Ou seja, existia vários faraós, como existiu vários Abimeleques, ok? Então Abimeleque é um
título e não uma pessoa específica com nome próprio, ok? Então chega Abimeleque para Isaac e dá um conselho para Isaac. Isaac, vai dar uma voltinha, Isaac. Vai para outro canto, a situação está um pouco complicada aqui. E o texto diz que Isaac, ele, no seu caminhar, ele vai abrindo novos poços. E o primeiro poço que ele abre chama-se, ele dá o nome de Ezeque. E aqui eu aprendo uma coisa, que conservar as conquistas passadas não significa inércia, mas um sinal de que podemos conquistar ainda mais. Perceba que ele não desvalorizou o que o seu pai fez, mas ele teve a consciência do seguinte: eu posso conquistar ainda mais. Eu não vou negar o passado, mas o passado não vai me produzir em mim uma inércia. Mas eu tenho a consciência de que eu posso fazer ainda mais. E é por isso que ele faz o poço e coloca esse nome de Ezeque. E depois ele faz um outro poço em outro lugar por nome de Sitná. É tão interessante nós observarmos os nomes desses poços, né? Quando eu li esse texto, eu me lembrei daquele filme, né? Em Busca da Felicidade. Para cada situação, o personagem daquele filme, né, Will Smith, ele dava um nome para aquela situação. Então perceba que para cada situação da vida de Isaac, ele dá um nome para aquele momento. Ou seja, no momento de contenda, ele dá o nome de Ezeque, ou seja, contenda. Aí a situação complica um pouco mais, porque a palavra Sitná, tá? Pode dar a ideia da palavra Satã. A palavra Satã, tá? Tem a mesma raiz da palavra Sitná. Então perceba que Ezeque é uma contenda, é uma briguinha. Perceba que Sitná é uma coisa mais complexa, é uma calúnia, é o acusador. Daí vem a palavra Rassatã. A palavra Rassatã deriva-se da palavra Sitná. Então percebam o seguinte, que na vida algo vai evoluindo para tentar destruir aquilo que nós estamos correndo atrás. Perceba que é uma evolução, de uma briguinha virou uma contenda, uma calúnia, começou a ficar algo sério, começou a virar Sitná. E aí eu concluo a minha aula dizendo o seguinte: quando nós estivermos achando que vai terminar tudo, o próximo poço é o poço da expansão. É o poço onde realmente nós podemos pensar e declarar: agora realmente Deus concluiu aquilo que Ele prometeu sobre a minha vida. Eu concluo essa aula dizendo o seguinte, que a perseverança nos faz viver aquilo que nunca vivemos. Se você perseverar, você vai viver a expansão de Deus. É por isso que no terceiro poço, ele abre aquele poço e ele diz: expansão. Se ele não tivesse perseverado, ele não tinha vivido a expansão do eterno. Que Deus continue realmente lhe abençoando. Até o nosso próximo programa, querendo Deus.